Sejam bem-vindos ao WPcast, o podcast do Web Posto. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. Para falar desse tema tão importante, nós convidamos um grande parceiro nosso para estar aqui conosco, nosso querido Diogo Locatelli. Diogão, seja muito bem-vindo ao WPcast. Show, obrigado, Caio. É um prazer imenso estar falando sobre esse assunto, porque afinal de contas eu acredito que é o comportamento que é a chave. E poder compartilhar aqui no WPcast é levar para toda a revenda o quanto isso é importante para alavancar resultados e fazer com que a revenda, de modo geral, possa olhar para essa temática e possa realmente colher os resultados necessários através dessa mudança de comportamento. Muito legal, nós estamos muito felizes de receber você aqui. E para começar, não perdendo mais tempo, eu queria entender quando que você percebeu, que momento foi que você percebeu que o frentista, ele talvez fosse a chave de transformação no posto? Olha só, Caio, eu tive uma experiência muito legal quando eu entrei no ramo da revenda para vender aditivos no posto. E vender o aditivo para o dono do posto era muito fácil, que era um produto, vou usar aqui uma metáfora, custava 10 e a gente vendia 20. Então era relativamente muito bacana, era uma margem legal e tal, um produto que trazia uma rentabilidade boa. Só que o dono do posto comprava e o frentista não revendia. Então eu comecei a ter essa dificuldade de colocar o produto no posto e esse produto não sair. E foi então quando veio a grande virada de chave que eu entendi que o frentista é a linha de frente. Ou seja, ele é a imagem do posto, ele é a referência do posto, ele é o atendimento do posto. Tudo que acontece de errado vai demorar muito tempo para chegar até o dono. E aí quando o frentista está ali preparado, ele tem uma postura diferente, ele tem uma técnica, ele tem esse comportamento realmente de dono, faz com que as coisas comecem a acontecer de forma diferente. E olha só o mais interessante, talvez mais desafiador. O frentista, de modo geral, Caio, ele não se sente merecedor da profissão que ele tem. Eu já falei isso algumas vezes, assim, eu gosto de reforçar que, assim, no hospital eu tenho um médico como profissional e muitas vezes esquece do enfermeiro, do recepcionista e assim por diante. Sim. Eu vou na sala de aula, todo mundo fala que é o professor, o profissional. Mas e o secretário e a bibliotecária, enfim, as pessoas que estão ali, que também são profissionais. E no posto, quem são os profissionais? Já perguntei isso várias vezes e fica umas vezes 30 segundos, 15 segundos, 20 segundos, em total silêncio. A pessoa não infla o peito para falar, olha só, eu sou profissional. Então eu vim com essa vertente para trazer esse profissionalismo, por quê? Porque é uma função essencial. Por hora, se o frentista não estiver no posto, o atendimento não acontece. Muito legal você compartilhar essa experiência, porque realmente, para quem te acompanha, e vê você falar sobre essa temática, é bem curioso, porque de fato a gente não percebe no nosso dia a dia como consumidor, de fato, o frentista bater no peito, tratar com orgulho em alguns momentos, uma profissão essencial para o nosso dia a dia, Então isso é bem bacana mesmo. E um grande desafio, Caio, eu trago para o frentista muitas vezes nos treinamentos algumas perguntas, pertinentes ali até para quebrar o paradigma do início do treinamento, No treinamento todo mundo chega com aquela cara fechada, aquela cara do tipo, mais um treinamento, mais uma cobrança, vai mudar tudo e toda aquela conversa que a gente já sabe que normalmente acontece. E aí eu faço as primeiras perguntas, eu falo assim, gente, o consumidor hoje, de modo geral, ele trata vocês como profissional? E a galera já rasga o peito falando assim, você tá maluco, não respeita, não trata bem, não tá nem aí e tal. Chega lá, não responde bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza, depois que a galera praticamente soltou tudo que tinha de dentro pra fora, sabe? Eu pergunto, e aí, você trabalha como profissional? E muitas vezes a pessoa, não. Realmente. E aí eu trago essa essência. Como que você quer ser tratado como profissional se você não está agindo como um profissional? Se você está sentado de qualquer forma, se você não está com postura de profissional, se você não conhece os produtos e serviços que você tem no posto muitas vezes. Então essa essência é o que eu trago como talvez o maior dos pilares do programa Frentista 4.0, para que as pessoas entendam que primeiro muda comportamento, depois a gente vai para atendimento, depois a gente vai para venda. Não adianta nada treinar venda se não tiver uma cultura de atendimento.
que a venda é a premissa do atendimento. Se o atendimento for ruim, eu vou simplesmente empurrar uma venda. Agora, se o atendimento for bom, muitas vezes você já teve a sensação de ir num lugar, a pessoa te atendeu tão bem que você fica até com vergonha de não comprar alguma coisa da pessoa. Então, a essência é exatamente essa. Muito legal. E aproveitando o gancho do que a gente está falando agora, muito se fala do atendimento, né? E você fala muito da experiência. Na pista, na prática, de fato, no dia a dia, qual é a diferença? Olha só, isso é uma temática também extremamente importante, porque todo mundo quer fazer a excelência, muitas vezes, né? Mas esquece do básico. E aí eu te pergunto assim, ó, você que está nesse mundo, você está dentro da tecnologia, mas é consumidor do posto, correto? Isso. Na sua visão, lavar um para-brisa hoje é algo básico ou extraordinário? Básico. Básico. O frentista chegar com uma postura bacana, bom dia, boa tarde, boa noite, básico ou extraordinário? Básico. Te oferecer ali um café ou te oferecer uma ajuda para calibrar um pneu, básico ou extraordinário? Básico. 3 itens básicos, perfeito? Sim. Quem faz isso hoje, com excelência, está fazendo um atendimento extraordinário, que isso se perdeu nos postos. Vou te dar um exemplo de excelência e de experiência diferente. Fiquei 3 semanas agora em Aracaju, tempo chuvoso, posto de rodovia, e o pessoal chegava ali, a gente fazia um trabalho de lavar para-brisa, o pessoal falou assim, cara, eu já passo nesse posto há um tempo, eu nunca tinha recebido um atendimento assim, com intencionalidade, certo? Aí, câmara de ré lá toda suja, que você só lembra quando você vai precisar usar. Não, depois eu limpo, e o depois nunca chega, certo? Sim. A gente lavou o para-brisa, limpa a câmara de ré, antes do cliente sair do posto. Ei, você aciona a sua câmera de ré, por favor? O cara aciona, é nítido, você vê no semblante do cliente. Caramba, velho, obrigado. Por quê? Eu posso limpar ele embora. Talvez ele, o cara lá limpou e tal, não vai gerar a experiência. Então tem vários fatores que eu preciso demonstrar para ele que eu estou gerando experiência. Né? Eu vou fazer o básico se tornar extraordinário e os pequenos detalhes, né? A gente pega uma região do Nordeste, entrega muito um café, uma água. Na sexta-feira o pessoal tem bolo nos postos. Então a galera realmente vai, né? Tem a semana do picolé, tem a semana do pirulito. E é aquela história. Você mexeu com criança, mexeu com idoso, que você faz um atendimento realmente cordial, que você tá ali para acolher, a criança vai sair de casa, vamos passar lá no posto tal? E você vai fazendo cada vez mais essa fidelidade aumentar através da experiência. Muito legal mesmo, porque o que você falou é algo que realmente não é comum de se ver, mas quando se vê bem executado, né, para quem passa todo dia, acaba preferenciando um lugar específico para estar todo dia, né? Então isso é muito bacana. E ainda não fugindo tanto desse tema, venda é consequência de comportamento? 100%. Eu acho que hoje, para você vender, você já precisa estar ligado antes mesmo do cliente entrar no seu posto. Eu costumo dizer que, assim, todas as vezes que o cliente entra no posto, ele liga uma visão biônica e ele está enxergando absolutamente tudo que está acontecendo. Ele enxerga quando um frentista bate no ombro do outro e fala assim, ei, vai você. Ele enxerga quando o frentista muitas vezes bate no ombro do colega e fala assim, ei, dá uma segurada aí que eu vou no banheiro. Que às vezes está vindo aquele cliente mais exigente, mais chato, Sim. Um pouquinho. E é aquela história, né? Imagina só, como é que eu vou vender para um cliente chato se eu tô muitas vezes desdenhando desse cliente? Se eu tô deixando de atender? E aí, a premissa que eu trago no treinamento, Caio, imagina só, você deve conhecer alguém que é exigente, correto? Sim. Se numa roda de conversa, esse seu amigo exigente, esse seu colega exigente, ele fala bem de um estabelecimento, qual que vai ser a tua sensação? Que eu posso confiar. Se aquela pessoa que é exigente tá falando bem, é porque realmente existe algo de diferente, correto? Correto. É exatamente isso que eu trago para dentro do treinamento. Porque o cliente chato, muitas vezes, ele é desdenhado, mas ele é o maior promotor do teu negócio. Só que primeiro você precisa encontrar a veia correta do atendimento. Muitas vezes o frentista vai lá e dá um bom dia, o cliente chato fala assim, bota 50. E aí o frentista já muda toda a premissa do atendimento, já fica chateado, já fica magoado, já fica triste, porque o cara simplesmente não respondeu um bom dia. A responsabilidade do bom dia, boa tarde, boa noite é do profissional e não da pessoa responder. Então, quando eu faço isso e continuo o atendimento com naturalidade, eu já encontrei isso várias vezes nos treinamentos, ministrando, vestido de frentista lá, trabalhando junto com a galera,
aonde no final do atendimento a pessoa chega e fala: ei, desculpa, acho que eu não te respondi o bom dia, tô com a cabeça toda aluada aqui, atordoado, tô com cheio de problema. Então eu não sei da vida do outro. Agora eu sei o que eu posso impactar na vida do outro. Talvez a pessoa não vai me falar o quanto eu gerei de impacto, porém ela sabe. E para mim tá tudo bem. Essa é a premissa principal. Muito bom para as pessoas entenderem isso, que não é a expectativa que você cria no outro, mas é em cima de você mesmo, né? Da sua atuação. Olha só que legal, você usou uma das palavras hoje que talvez tragam a maior frustração em todo ser humano. Não é só no frentista, não é só no profissional de tecnologia, não é assim, talvez a gente possa colocar como humanidade. Expectativa. Você criou expectativa sobre algo ou sobre alguém, a premissa é que você vai se frustrar de alguma forma. Que algo pode não acontecer e talvez a pessoa que você criou expectativa vai fazer algo diferente daquilo que você queria que ela fizesse. E aí automaticamente você criou a expectativa e se frustrou. Então isso acontece de várias as formas. Quero trocar de carro. O tempo que você projetou para isso não aconteceu. Você se frustra. Pô, eu quero conquistar tal coisa, tal viagem. Não aconteceu. Você vai se frustrar. Criou a expectativa de você receber um bom dia. Não recebeu. Se frustrou. E isso, cara, acontece milhares de vezes por dia, eu acho, de uma intensidade frenética. Com certeza. E a gente, assim, pelo menos eu entendo que seja talvez um erro e no atendimento em si mesmo, para causar uma experiência. E na sua visão, quais são os erros mais comuns e o que fazer para mudar essa mentalidade? Olha só, isso é muito legal a gente comentar. Talvez o maior erro chama-se comunicação não verbal. Postura, modo de agir, modo de brincadeiras desassertivas nos momentos errados. Então, hoje, o maior erro é a questão dessa comunicação não verbal que você já está vendendo antes mesmo de falar. Então, quando você tem uma postura bacana, você já tem uma mentalidade diferente. E aí, por que a gente fala dessa mentalidade somado a essa postura? Muito das vezes, quando eu chego no posto, as pessoas não conhecem os próprios produtos do posto. Então, hoje, eu treino todas as companhias, treino todas as bandeiras, e eu preciso estudar, preciso compreender, preciso entender sobre gasolina aditivada, sobre gasolina premium, sobre etanol aditivado, enfim, sobre vários produtos de várias marcas. E muitas vezes o frentista, o profissional que está no posto, ele precisa conhecer da marca dele. E quando eu trago perguntas normais de qual é a diferença entre um e outro, ele não sabe responder. Qual é a diferença de um aditivo para outro aditivo? Ele não sabe responder. Qual a diferença de um fluido de freio, DOT 3, DOT 4, DOT 5.1? O frentista fala 5.1, nem sabia que tinha. Então, quando a gente não tem conhecimento / técnica, quando a gente não aprende, e aí olha só, soma com o que a gente falou antes. O professor, o médico, os profissionais precisaram estudar para ser o que eles são? Com absoluta certeza, certo? E aí eu pergunto, o frentista precisa estudar para ser o que ele é? Muita gente fala que não. Será que não? Eu preciso estudar e muito, pelo menos dentro do meu nicho, né? A gente está entrando agora com o E30, que vai aumentar 30% de etanol. A gente vai ir para o B15, que são 15% de biodiesel. Qual é o impacto que isso vai gerar? Será que as pessoas já estão estudando para saber que talvez o carro vai ter um consumo maior, que talvez a média possa baixar um pouco? E aí, quando isso acontecer, qual é o primeiro reflexo? Culpa do posto. E aí, quando o cliente chegar e falar, olha, abasteci aqui e não aconteceu, eu tive menos média, eu vou chamar meu gerente, aconteceu alguma coisa. Assim, a pessoa realmente não precisa só se sentir profissional, ela precisa agir como profissional. Então, é essa mentalidade que precisa ser construída. Profissional versus técnica com conhecimento. Você costuma dizer, né, na verdade, para quem te acompanha, que não é sobre software, né, que é sobre comportamento. E como que isso te conecta com a missão do Webposto, por exemplo? Olha só, Caio, foi muito legal fazer essa parceria com o Webposto, porque tem cultura muito semelhante, né? Qual que é essa cultura muito semelhante? Não é simplesmente entregar um produto. A gente tem uma baita de uma ferramenta na mão que entrega tecnologia, que entrega conectividade, que entrega interação, que entrega resultado na palma da mão,
que tem um PDV que agiliza o atendimento. Então, tudo isso leva de encontro à experiência. E aí, quando a gente une essa força em fazer com que o melhor lugar do mundo, né, a pista aconteça, a tecnologia entra de encontro. Então, eu acho que o que mais faz sentido dentro dessa parceria é uma cultura de fazer a revenda crescer, de fazer a cultura da revenda ser cada vez mais forte, fazer com que a revenda entenda que ela tem mecanismos para facilitar, para que ela tenha resultados melhores. Então, hoje, o propósito se une a realmente contribuir, né? É cuidar, conectar e continuar com o revendedor. Muito legal. E aqui, só para a gente entender também e ficar bem esclarecido, para o dono do posto, né, para o revendedor, o que ele precisa entender de uma vez por todas? Uma das coisas mais principais quando a gente fala de comportamento, muito se fala sobre fazer o frentista virar de ponta cabeça. O cara entra, fiz aqui a ficha e tal, muitas vezes um processo seletivo não tão equalizado, vamos dizer assim, e aí eu quero que ele entre, se adapte à minha cultura, mas eu já não contratei da melhor forma, e ele tem um perfil totalmente diferente. Então, cada pessoa tem um perfil de comportamento. Um é mais comunicador, um é mais executor, um é mais de planejar, o outro é mais analista ainda. Então é aquela pessoa que realmente ele vai pensar mais perfeccionista. E talvez quando ele vai chegar na pista e vai dar bom dia, o cara não vai responder, o projeto que ele tinha saiu fora do papel e ele não vai conseguir dar continuidade. Então, quando você entende os comportamentos de cada funcionário, você começa a adaptar cada um dentro da sua função, que nem sempre a pista eu preciso ter pessoas só comunicadores e executoras, que eu vou ter embate. Eu vou transformar uma pista num centro de guerra, vendedores frenéticos e tudo mais. Eu preciso do analista, eu preciso do planejador também. Só que eu tenho que entender que tanto esse analista quanto esse planejador, ele vai ter uma venda mais técnica, é uma venda mais calma, é uma venda que vai vender com mais cuidado, mais explicação, talvez com maior tempo de dedicação para aquilo, mas eu preciso unir. Então, talvez para o revendedor entender, eu preciso primeiro adaptar cada um dentro das suas funções, saber que o frentista tem as suas particularidades, e eu acho que o mais importante, todas as pessoas têm pontos positivos e pontos de desenvolvimento. É fazer com que os pontos fortes realmente sejam elevados na maior potência e os pontos de desenvolvimento tenham passos para que a pessoa possa ir galgando degrau a degrau e não falar assim, cara, você precisa melhorar nisso e daqui para frente você precisa resolver isso. Não, cara, cria os degraus, faz a pessoa crescer, faz a pessoa fazer parte do teu negócio. Quando ela se sente pertencente, ela está mais engajada, mais motivada, mais determinada com compromisso para fazer com que o teu negócio também funcione. Muito legal. E isso torna o que a gente vem falando ao longo aqui, né, desse programa, que seria a parte de criar um profissionalismo de fato ao próprio frentista, ele entender que a profissão dele é para se orgulhar sim, né? É para ele, olha, eu sou um profissional da área, então isso é muito bacana. E já, mais uma pergunta que eu queria fazer para você, aqui já encerrando as minhas perguntas, seria entender o que vem por aí no Frentista 4.0 com Webpost, se você puder compartilhar alguma coisinha com a gente. Olha só, aqui a gente tem que falar só spoiler, né? Não pode falar tudo, porque afinal de contas vem muita coisa boa. Muito. Eu acho que vem conectividade, vem interação, vem a gente trazer esse viés comportamental junto com a tecnologia. Então é fazer com que o comportamento se una à tecnologia para as pessoas terem clareza, terem total entendimento do que elas precisam fazer, aonde elas precisam mudar. Então imagina só, não só conhecer sobre metas, só conhecer sobre resultado, mas saber quais são os gargalos ali, quais são as situações que você possa evoluir, né? Então trazer talvez um centro de aprendizado dentro do software para que as pessoas possam cada vez mais entender sobre o sistema e sobre o quanto o sistema pode te ajudar. Então eu trabalho muito dentro do treinamento e tenho trazido isso cada vez mais com essa parceria de você diminuir esforço e aumentar resultado. Ou seja, você realmente potencializar a tua energia naquilo que é mais assertivo, naquilo que é mais correto. A gente vem batendo muito forte na tecla, né, de você ter as informações na palma da mão. Para quê? Para você ter informações mais assertivas e tomar decisões mais rápidas. Então eu acho que essa parceria ela vem muito forte
ela vem para ficar, ela vem para trazer conectividade, continuidade e um cuidado acima da média. Muito legal. Bom, pessoal, acredito que estamos abastecidos com esse tema de hoje. Nosso parceiro e grande amigo, colega de trabalho, palestrante Diogo Locatelli, muito obrigado pela sua participação no WPcast de hoje, tá? Foi muito importante, muito enriquecedor, acredito, para todos nós que estamos acompanhando aqui. E, na verdade, queria agora deixar um momento para você falar, se você quiser falar para quem estiver vendo, né? Deixar suas considerações finais. Fique à vontade. Show de bola. Caião, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Eu acho que trazer isso tudo, a palavra que você já falou, é realmente a propósito. Então, assim, quero deixar um recado muito legal. Então, para você que está acompanhando, para você que assistiu, se fez sentido para você ou faz sentido para alguém que você possa compartilhar, realmente compartilhe com as pessoas que estão ainda abastecendo sem propósito. Que quando a gente começa a colocar propósito, a gente vai transformar não só a pista, mas também como vai transformar resultado e vai transformar com que o sonho, o merecimento, o pertencimento e o profissionalismo aumente cada vez mais. Isso é WPcast, isso é o Webposto, isso é Frentista 4.0. Por hoje é só, nos vemos na próxima e até mais. Valeu, gente. Um abraço.